Vamos, gente! Agora aqui, quadrinho limpinho, começamos um assunto novo aí dentro do direito administrativo. Agora vamos falar dos atos administrativos. E aí vem aqui comigo no nosso PowerPointzinho para a gente já começar aqui trazendo conceito de ato administrativo. O que é ato administrativo? O conceito, assim, não é como... Eles não vão perguntar na prova para vocês qual é o conceito de ato. É mais só para a gente ter uma visão geral, assim, do conteúdo, né? Então, só para vocês saberem, ó, o Eli Lopes Meirelles, a Maria Silvia Zanella de Pietro, trouxe dois conceitinhos aqui para vocês. O Eli Lopes diz que ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública, tá? É ela que unilateralmente, sem ninguém pedir nem nada, né? Ela unilateralmente manifesta, né? Essa vontade que, agindo nessa qualidade, na qualidade de administração pública, o ato tem por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou então impor obrigações aos administrados, ou às vezes atos administrativos que impõem obrigações para a própria administração. A Maria Silvia diz já que é a declaração do Estado ou de quem o represente, ou seja, de quem ele faça as vezes, que depois nós vamos ver quem pode fazer ato administrativo, né? Que produz efeitos jurídicos imediatos. Os atos administrativos são sempre com a observância da lei, sob o regime aí de direito público e, claro, os atos administrativos estão sujeitos a controle do Poder Judiciário. O Poder Judiciário pode meter a colher em ato administrativo, mas depois nós vamos ver em quais aspectos que o Judiciário pode ou não meter a colher, ok? Então, ato administrativo é uma manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes, que vai ter sempre por finalidade um interesse público. Lembra que toda atuação da administração tem que ter sempre como finalidade aí o interesse público. E aí nós vamos para alguns detalhezinhos que vocês precisam saber a respeito dos atos administrativos. Olhem só. Ato administrativo não é lei. Mesmo quando nós temos assim um ato administrativo, por exemplo, um decreto, né, do presidente da República, parece uma lei, mas não é lei, não é. O ato administrativo, ele está abaixo da lei. Então, nós vamos ter o ato administrativo. O ato administrativo deve obedecer aquilo que está previsto em lei. Lembra que a administração só pode fazer aquilo que a lei prevê, que a lei permite, que a lei autoriza, que a lei determina. E a lei, ela tem que estar de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, Constituição Federal, lei, ato administrativo. Então, o ato administrativo, ele é infralegal, ele está abaixo da lei, ok? O ato administrativo, a gente diz que ele é um ato secundário. Por quê? Porque ele decorre de um ato primário, que é a lei. Então, tem a Constituição, aí tem a lei dizendo o que dá para fazer, o que pode fazer, o que tem que fazer. E aí tem o ato administrativo, que a gente diz que ele é secundário, porque, na verdade, a lei é que seria aí, né, algo primário, tá? Então, a lei, que não é um ato administrativo, tá? A lei... tá? Que é um ato legislativo, é um ato primário. Aí vem o ato administrativo, que é um ato secundário. Em regra, tá? Nós temos aí algumas exceções, como, por exemplo, lá, ó, o artigo 84, que eu falei para vocês, que o presidente da República pode tratar de alguns assuntos através de decreto, que é um ato administrativo, e é um decreto autônomo. Lembra que ele não decorre da lei, ele decorre da própria Constituição, que diz que o presidente pode fazer esses atos aí, mesmo que não tenha uma lei, ok? Então, ato administrativo, essa manifestação unilateral de vontade do Estado. Se fosse uma coisa bilateral, a gente estaria tratando dos contratos administrativos lá, depois que faz uma licitação e alguém contrata com a administração. Aqui a gente está falando, então, desses atos administrativos, ok? Ato administrativo, que pode ser lá uma certidão, um decreto, pode ser aplicar uma multa, pode ser demitir um servidor, pode ser, ou seja, aposentar alguém, todos os atos que a administração fica fazendo no seu dia a dia.
O que nós não podemos confundir é o chamado ato administrativo com o fato administrativo, né? O que é um fato? Um fato, o que é um fato, gente? Fato. Acontecimento da vida. É um acontecimento da vida, tá? Eu hoje, Tati, digamos que hoje é meu aniversário e eu completei... Quantos anos você acha que eu tenho? Quantos anos você acha que eu tenho, Giovanni? Então hoje eu completei 39 anos, hoje é meu aniversário. Esse é um fato. É um fato? É. É um fato administrativo? Não, eu, Tati, trabalho aqui no CEISC, dou aula aqui no CEISC, sou advogada, não sou servidora pública, nem nada. É um fato só eu ter completado 39 anos de idade. Agora, olhem só. Eu, Tati, sou servidora. E hoje eu completei 75 anos de idade. O que é isso? É um fato? É. É um fato administrativo? Sim. Por quê? Porque isso interessa para o direito administrativo. Porque se eu sou servidor e completei 75 anos de idade, a administração pública vai ter que me aposentar compulsoriamente. Então, ó, um fato administrativo. Eu completei 75 anos de idade e eu sou servidora. Aí é que vai acontecer o quê? O ato administrativo. Qual é o ato? Vão me aposentar compulsoriamente, tá? Então, fato administrativo, em regra, é aquilo que vai ensejar o ato administrativo. E temos também, que não é objeto do nosso estudo, o objeto do nosso estudo está aqui ó, hoje. Nós temos também o ato político, que a gente chama de ato do rei, né? Que é aquele que não é suscetível de controle judicial. Como, por exemplo, a Constituição diz que compete privativamente ao presidente da República conceder indulto, graça. Ele faz isso e o judiciário não vai poder nem meter a colher nisso aqui. Daí isso aqui é um ato político, daí não é um ato administrativo, lá feito pela administração pública. Então, a gente vai para o ato administrativo e ver tudo o que a gente precisa saber para responder as questões da nossa prova. Quem emite ato administrativo, gente? Quem faz ato administrativo? Então, vamos lá. Eu dei um spoiler disso aqui quando estava tratando ali dos poderes administrativos e agora a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre isso. Olhem só. Nós temos o poder executivo. Poder executivo, o que ele tipicamente faz? Poder executivo, tipicamente, ele administra, não é isso? Fica lá o dia inteiro fazendo administração, administrando, tá? Então, poder executivo, ele tipicamente administra. O que o poder legislativo tipicamente faz? Qual é a atividade típica do poder legislativo? Ele elabora as leis, né? E ele também tem uma atividade típica que é fiscalizar o executivo. Mas ele fica lá, basicamente, elaborando leis, certo? O que o poder judiciário faz? O poder judiciário tipicamente aplica as leis. Faz atividade jurisdicional, dizer o direito, dizer o que a lei disse, tá? Essas são as atividades típicas deles. Mas olhem só, vocês acham que lá dentro do legislativo todo mundo fica o dia inteiro fazendo lei? Todas as pessoas? Não. Tem gente que fica lá dentro do legislativo fazendo trabalho administrativo, fazendo administração pública. Como, por exemplo, quando lá no legislativo eles vão fazer um regimento interno. É ato administrativo. Como, por exemplo, quando lá no Poder Legislativo eles precisam fazer uma licitação para comprar mesa para a Assembleia Legislativa. O que é isso? É atividade administrativa. Então, eu tenho atividade administrativa lá dentro do Legislativo? Tenho. Não é atividade típica, é algo atípico, mas tem. Lá dentro do Judiciário, eles ficam lá dando sentença, né? Todo mundo fica o dia inteiro no judiciário dando sentença? Não, tem gente que faz o quê? Funções administrativas, trabalho administrativo lá dentro. Então, tem administração pública dentro do judiciário? Também tem uma administraçãozinha lá dentro do judiciário. Quando tem que conceder férias aos servidores lá dentro do judiciário, eles fazem isso através de uma ação judicial e uma sentença judicial? Não, eles fazem isso através de atos administrativos feitos pela administração do Poder Judiciário. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que, dentro do Poder Executivo, ele tipicamente administra. Ele fica fazendo todos os dias atos administrativos. O Poder Legislativo, ele tipicamente legisla. Fica o dia inteiro fazendo lá atos legislativos.
Mas nós também temos uma administraçãozinha lá dentro. O Poder Judiciário, que faz ato administrativo daí. O Poder Judiciário, ele tipicamente diz o direito. Então, atividade jurisdicional, eles ficam fazendo atos judiciais. Agora, tem também a administraçãozinha lá dentro? Tem, que fazem atos administrativos, certo? Então, eu tenho ato administrativo feita pelo Poder Executivo, tipicamente, pelo Poder Judiciário e no Legislativo. Mas também lembra que a Maria Silvia diz que ato administrativo é aquela manifestação unilateral do Estado ou de quem lhe faça às vezes, por exemplo, um particular que faça às vezes do Estado, uma empresa concessionária de serviço público. Ela também tem competência para fazer ato administrativo. Certinho? Então, para vocês saberem aí quem faz ato administrativo. E aí, a gente vai para um dos assuntos dentro de ato administrativo, que é o que costuma ser mais abordado, que é o que é mais complexo. Então, a gente tem que pegar isso aqui, que são o quê? Os requisitos, os elementos do ato administrativo. Onde nós temos isso aqui? Nós temos, então, lá dentro da Lei de Ação Popular, tá? Essa aqui é a classificação dos requisitos e elementos aí, segundo Eli Lopes Meirelles, porque isso aqui é doutrinário, né? Que é o que é mais pedido, seja em OAB, seja em concurso, seja onde for, a gente tem, então, essa classificação aqui, tá? Então, a Lei de Ação Popular, lá no artigo 2º, diz assim, ó, são nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, ou seja, as entidades da administração pública, nos casos de quê? São nulos aqueles atos feitos com incompetência de quem fez. São nulos aqueles que têm um vício na sua forma. São nulos aqueles que têm uma ilegalidade no seu objeto. São nulos aqueles que inexistem motivos para eles serem feitos. E são nulos aqueles atos com desvio de finalidade. Se são nulos os atos com incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, desvio de finalidade, a contrário senso, eu posso dizer que para o ato administrativo, para que o ato administrativo tenha validade, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ele precisa ter competência, ele precisa, então, aqui, que a finalidade dele seja a finalidade prevista em lei, ele precisa obedecer à forma prevista em lei, ele precisa que exista um motivo, que esse motivo seja adequado, e ele precisa, então, de um objeto lícito, de um objeto legal. Portanto, os requisitos do ato administrativo é o famoso com fim for mob. Para a primeira fase, a gente tem que memorizar. Para a primeira fase, vocês têm que saber disso, tá? Vocês têm que saber dos macetezinhos. E agora, aqui na parte de atos administrativos, eu vou trazer uns macetezinhos para vocês. Tem uns que vocês até vão dar risada, mas é importante vocês saberem. Aqui a gente tá, para quê? Eu tô aqui, tá? Não para ensinar direito administrativo para vocês. Oh, Tati, como assim? Não, gente, vocês estão há 5 anos na faculdade para aprender direito. Aqui vocês vieram para esse curso para aprender como acertar metade da prova da OAB. E é isso que eu estou aqui para ensinar a vocês, né? Porque, ó, vocês aprenderam lá na faculdade. Olha só, vocês aprenderam tudo isso aqui lá na faculdade. Só que por que não dá para pegar e simplesmente sair da faculdade, vai e faz a prova sem nenhuma preparação extra, assim? Porque a gente aprendeu, mas não guardou na cabeça. Não guardou na cachola. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Eu quero fazer com que aquilo que vocês aprendam aqui, vocês guardem na cabeça. Por quê? Para fazer a prova, vocês precisam ter guardado isso na cabeça. E aí sim, a gente vai para o macete, a gente vai para todos os macetezinhos, inclusive tem uma surpresinha para vocês depois que a gente terminar de ver os requisitos do ato administrativo, certinho? Olhem só, nós vamos ver cada um desses requisitos, mas para a gente iniciar, vocês vão ver o seguinte, ó, competência. Para vocês saberem se o ato administrativo... provavelmente é uma questão, vai dizer que ali tem um vício, para vocês saberem se aquele vício é um vício de competência, tá? Para que o ato seja válido, ele precisa de tudo isso. Se tiver um vício em um desses requisitos, o ato já não tem validade. Mas aí a prova vai perguntar para vocês se aquele vício é um vício de competência. Como que vocês vão fazer para descobrir se aquilo ali é um vício de competência? Vocês vão se perguntar, quem?
competência diz respeito a quem? Quem praticou aquele ato? Era a pessoa competente? Então, a competência é quem? Quem praticou esse ato? Para praticar um ato, a pessoa tem que ter competência legal para tanto. E depois nós vamos ver os detalhes da competência. A finalidade do ato diz respeito ao para quê. É eu me perguntar para que fazer aquele ato. Vamos pegar um ato aqui, para a gente já ir colocando isso aqui nos exemplos. Vamos pegar um ato de suspensão de um servidor. Suspensão de um servidor, uma penalidade de suspensão do servidor. Para aplicar essa penalidade de suspensão, essa suspensão só vai ter validade se quem aplicou era a pessoa competente para tanto, tá? Finalidade é o para quê, gente. Para que eu aplico uma penalidade de suspensão num servidor? Vejam só, o servidor praticou uma irregularidade e essa irregularidade a lei previa, então, uma penalidade de suspensão e a autoridade competente foi lá e aplicou uma suspensão. Qual foi a finalidade? Para que aplicar uma penalidade de suspensão na pessoa? Aí vejam, para o interesse público. Para o interesse público de eu punir. Para o interesse de quê? Para quê? Qual a finalidade de eu punir a pessoa que está no serviço público e está ali fazendo bobagem, para que ela não faça de novo. Então, ó, isso é o para quê. Pense assim, ó, para que existem penalidades previstas em lei? Para a gente corrigir a pessoa, para o atendimento público, que o povo não quer que alguém fique lá dentro fazendo bobagem e não aconteça nada com essa pessoa, né? Então essa é a finalidade, é eu me perguntar, para que isso foi feito? Vamos imaginar aqui que eu sou autoridade competente para aplicar uma suspensão, mas o Giovanni, ele não fez nada de errado, ele não fez, mas eu, assim, não gosto do Giovanni, eu não gosto do Giovanni. E daí eu quero me vingar do Giovanni, pensei assim, ó, já sei, vou aplicar uma penalidade no Giovanni. Vou lá, faço tudo direitinho, faço PAD, nananã, e eu aplico a penalidade de suspensão no Giovanni. Para quê? Eu apliquei a penalidade no Giovanni? Para me vingar. Para me vingar. E não pelo atendimento do interesse público, não. Para me vingar, né? Então, finalidade é o para quê. A forma é como. Por quê? O ato administrativo, ele está previsto na lei. A lei geralmente vai dizer qual a forma de fazer aquele ato administrativo. E aí tem que ser feito daquela forma prevista em lei, senão o ato não vai ter validade. Vamos imaginar, para suspender um servidor. Como? Como que eu suspendo o servidor? Eu posso chegar assim, para suspender, para demitir, para qualquer coisa, eu posso chegar igual o Roberto Justus, assim, demitido? Não. Para suspender um servidor, eu preciso fazer um processo administrativo. Então, como que eu suspendo um servidor? Através de um processo administrativo. Então, tem que obedecer aquela forma. O motivo, gente, é o porquê. O motivo é o porquê. Os fundamentos de fato e de direito que levaram a praticar aquele ato. Quando se pergunta assim, ó, Tati, mas por que tu aplicou uma suspensão, né? Por que tu aplicou uma suspensão no Giovanni? O motivo é, o Giovanni praticou a infração tal, que está lá previsto na lei, a lei diz que praticando essa infração gera a penalidade de suspensão. Ou seja, tem que ter um motivo existente e um motivo adequado, mas aquilo que ele fez geraria uma penalidade de suspensão? Será que não seria só uma advertênciazinha? Ou será que não tinha que ser lá já uma demissão? Tá? Então, o motivo é o porquê que se aplicou aquela penalidade, o porquê que fez aquele ato administrativo. Então, o motivo é o fundamento de fato e de direito que motivaram, que levaram a fazer aquele ato. Então, é o porquê. E o objeto, gente, é o quê? É o que é o ato. Numa penalidade de suspensão, qual é o objeto? A pena de suspensão. E esse objeto tem que ser
lícito. O objeto tem que ser lícito. Vamos imaginar, apliquei uma penalidade de suspensão no Giovanni. Eu era competente, a finalidade era para punir uma infração que ele fez, fiz o PAD, o motivo, ele realmente tinha feito aquilo ali. Só que na hora de aplicar a penalidade de suspensão, eu dei 100 dias de suspensão. Lembra que suspensão não pode ser maior do que 90 dias? Então, eu tenho um vício no objeto. O objeto não está conforme a lei, o objeto não é legal, certo? Então, o objeto é o quê? É o ato em si. E ele tem que ser legal, certo, gente? Nós vamos ver depois um por um desses aqui. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, então, é que não tendo um vício em um desses requisitos aqui, um vício de competência, um vício de finalidade, um vício de forma, um vício no motivo, um vício no objeto, tendo um vício num desses aqui, nós vamos ter que o ato não terá validade. Não terá validade. Por quê? Porque ele só vai ter validade se ele tiver todos esses requisitos aqui ao mesmo tempo. Só que alguns desses vícios aqui, eles admitem o que a gente chama de convalidação. Como assim? Vejam só, se o ato tiver um vício na sua finalidade, no seu motivo ou no seu objeto, não tem conserto. A administração é obrigada a anular esse ato, porque ele tem um vício, ele tem uma ilegalidade. Agora, se um ato tiver um vício de competência ou um vício de forma, é possível sanar esse vício, consertar o vício e então convalidar o ato, tornar esse ato válido. Como assim? Um exemplo. Lembra do exemplo que eu falei que o Giovanni era autoridade competente para aplicar penalidade de demissão? Que ele é uma autoridade maior, né? E eu sou autoridade competente para aplicar uma penalidade de suspensão, menorzinha. Só que foi feito, eu fiz um processo administrativo e tudo mais, chegou na hora de aplicar as penalidades, eu, Tati, demiti o servidor. Mas eu só podia suspender. Só que eu demiti. Lembra que eu agi com excesso de poder? Tem a ver com a competência, né? Fiz algo além da minha competência. O que vai acontecer? A administração ela é obrigada a anular tudo, anular todo o processo administrativo, começar tudo do zero? Não. O Giovanni vai poder vir lá, ele que é autoridade competente, e ratificar aquele ato. Ele vai dar, não precisa desmanchar tudo, Não, eu aqui, demito, eu aplico aqui a penalidade de demissão. Ratifica aquele ato. E o ato, então, ao invés da gente invalidar tudo, anular tudo, a gente convalida esse ato, certo? O ato de forma também admite a convalidação, desde que, claro, não seja assim algo que era imprescindível e não foi feito na forma. Então, por exemplo, aqui, para demitir um servidor, a suspensão do servidor, né? Ela tem que ser feita assim conforme todo o ato administrativo, bonitinho, ou processo administrativo PAD, tudo bonitinho. O PAD tem que fazer todos os seus passos, tudo bonitinho. Digamos que lá no meio do PAD faltou alguma coisa lá, teve uma irregularidadezinha lá no meio todo do PAD. Precisa anular tudo e fazer de novo? Não. Vai lá, refaz aquilo que foi feito incorretamente, pega e refaz da forma correta, sana esse vício, então conserta o vício e então convalida o ato sem precisar, né, mandar tudo bueiro abaixo, certinho? Então, aqui com o fim formob, e agora a gente vai para todos esses requisitos aqui, cada um deles. Aqui é o fundamento legal, né, gente, dizendo que os atos que apresentarem defeitos sanáveis podem ser convalidados. Quais são os defeitos sanáveis, gente? Não está escrito na lei, tá? Eu que estou dizendo para vocês. Vício de competência e vício de forma são defeitos sanáveis, ok? Olhem só. Vamos começar então pela competência. Competência é eu me perguntar, quem pode fazer esse ato administrativo? Quem é o competente? Lembrando que no direito administrativo, quando a gente fala da competência, a gente está dizendo o quê? Que a lei deu aquela atribuição para aquela pessoa. Aqui na nossa vida privada, que se
o Giovanni olhar e disser assim, a professora Tati é uma incompetente, ele está dizendo o quê? Que a minha aula é ruim, né, gente? Que eu não sei dar aula, tá? Que eu sou uma incompetente. No setor público, quando a gente diz, fulano é incompetente para isso aqui, a gente está dizendo o quê? Que a lei não disse que era ele que podia fazer aquilo ali, tá? Então, competência está ligado a isso. E aí, a lei lá de ação popular é que vai nos definir, dizendo assim, ó, que a incompetência fica caracterizada quando o ato não se inclui nas atribuições legais do agente que o praticou. Ou seja, quando que a pessoa é incompetente para aquele ato? Quando ela fez um ato e aquele ato não se incluía dentro das competências que a lei atribuiu a ela. Então, para fazer um ato, tem que ter competência para isso, que a gente chama de competência legal, porque quem define as competências? A lei, é a lei que diz quem é competente para cada coisa. Cada agente público tem uma lei dizendo para que aquele agente é competente. Nós temos, e nós vamos trabalhar muito na aula de hoje, artigos da Lei 9784 de 99, que é a Lei de Processo Administrativo no âmbito federal, que ela é utilizada muito aí para a gente entender os atos administrativos, e que pode cair na prova também dispositivo da própria lei para vocês, tá? Ela vai tratar muito da questão dos atos administrativos. Por quê? Porque ela trata de processo administrativo. Uma das finalidades de um processo administrativo, que não é só PAD, né, gente? Processo administrativo é tudo que é procedimento da administração, né? Uma das finalidades é justamente para registrar os atos. Então, eu chego numa repartição, eu peço uma certidão, eu, Tati cidadã, peço uma certidão. Se abre um mini processo administrativo ali, eles vão fazer aquela certidão para me dar. E ali tem que ficar tudo registrado através de um processo administrativo, né? Então, essa lei trata aí de muitos assuntos que a gente vê dentro de atos administrativos. E aí, vejam só, essa lei vai nos dizer que a competência, ela é irrenunciável. A competência, ela é irrenunciável. Ponto. Tá? Não tem ponto, mas é como se tivesse. Agora ela está dizendo uma outra coisa. Primeiro ela trouxe uma informação para vocês. A competência é irrenunciável. Então, quando a lei diz que a Tati é competente para suspender, eu não posso, para aplicar uma penalidade de suspensão, né? Eu não posso renunciar a isso. Eu não posso olhar e dizer, mas é a Maria, eu gosto tanto da Maria, eu não vou aplicar a penalidade na Maria. Eu não posso renunciar, porque quando a lei me dá uma competência, significa que eu tenho que exercer aquela competência para atender a finalidade do interesse público. Então, eu não posso simplesmente, eu vou renunciar à minha competência, não sou eu que vou decidir sobre isso, né? Ela é irrenunciável. E quem que exerce a competência? Bom, ela é exercida em regra pelos órgãos administrativos, pelo agente administrativo que a lei disse que deveria exercer aquela competência, né? Então, se é minha competência suspender os servidores, então, quem exerce essa competência? Eu é que vou exercer essa competência, eu é que vou lá e vou suspendo, tá? Porém, tem uma ressalva. Que é o quê? Os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Já ouviram falar de delegar alguma coisa? Já. Já ouviram falar de avocar? Sim. O que é delegar? Eu, Tati, sou a competente para determinada atribuição. Aí eu vou ali e delego aquela competência para o meu subordinado. Eu vou ali e delego aquela competência para o meu subordinado. Aí, eu daqui uns dias penso assim, não quero mais que ele é que exerça isso. E daí eu vou lá e revogo aquela delegação. Agora sou eu que vou fazer. O que é a avocação? A competência era do meu subordinado. Se a competência era do meu subordinado, significa que eu também poderia fazer. Então, eu vou lá e vejo que ele não está fazendo direito aquilo ali. Eu digo, deixa que eu faço. Então, eu avoco a competência, tá? Então, olha só, a competência eu delego e quando eu não quero mais que aquela pessoa fique fazendo, eu revogo a delegação. Ok? A avocação é, a competência já era dele e eu avoquei, peguei para mim. Só que vejam, quando eu deleguei a competência para ele, eu não transferi a competência para ele. A competência é intransferível. Eu não transferi, eu não renunciei, eu não disse toma para ti. Não. Quando eu deleguei,
eu continuo sendo eu a competente. Eu só disse o quê? Tu pode fazer, exercer os atos dessa competência. Mas a competência não é tua, a competência é minha. Tanto que a qualquer momento eu revogo. E aí tu não é mais tu que vai exercer. Sou eu a competente e sou eu que vou exercer. Veja aqui, na delegação, eu continuo competente, mas a pessoa é que vai exercer. Isso é delegação. Tá? Então eu não transfiro a minha competência. Eu continuo competente. Tanto é que eu posso a qualquer momento revogar. E eu digo, não, deixa que eu competente, eu mesma exerça. E eu é que vou exercer. Vocês viram, então, que a delegação não transfere a titularidade daquela competência. Transfere apenas a possibilidade do delegatário exercer os atos oriundos daquela competência. Então, vejam, a competência ela é irrenunciável. Mas quem que exerce? Os órgãos administrativos que foi atribuída como própria. Salvo nos casos de delegação ou avocação, que aqui na delegação outra pessoa vai exercer, na avocação é outra pessoa que vai exercer. Mas cuidado, esse salvo não está se referindo à irrenunciabilidade. A competência é sempre irrenunciável, ok? Sobre a competência, gente, falamos da delegação e a regra é que é possível delegar os atos administrativos. É possível delegar a competência, né, para o exercício de um ato administrativo. Exceto em algumas hipóteses. Então, a regra é que eu posso delegar para outra pessoa fazer, exercer aquilo que é de minha competência. Exceto, aí diz, não podem ser objeto de delegação o quê? Aí diz assim, a edição de atos de caráter normativo. Sabe quando o presidente da República tem, pelo poder regulamentar, o poder de fazer um decreto para regulamentar a lei? Ele não pode delegar, fulano, faz tu aqui, Não. É ele que é o competente e é ele que tem que fazer. Também, decisão de recurso administrativo. Quando a administração dá uma decisão e alguém vai lá e recorre dessa decisão. Tá? Quem é o competente legal para decidir aquele recurso ali, não pode delegar para outros. E quem mais? Olha que simples. As matérias de competência exclusiva daquele órgão ou entidade. Então, se tem uma matéria que ela é de competência exclusiva minha, uma matéria que é de competência exclusiva daquele órgão, por óbvio que daí não pode delegar. Por quê? Porque é competência exclusiva. Certinho? Tem um macetezinho aqui que o pessoal usa, que é o que não pode ser objeto de delegação. Aí eles dizem que é o cenoura. Cenoura. O que é cenoura? Competência exclusiva, C. Normativo, ata de caráter normativo, que é o no, e o recurso administrativo, então, que é o ra. Não gosto muito, assim, desse macetezinho, não sei se ele ajuda tanto, mas se ajudar vocês, tá bom, tá? A delegação, ela é subdelegável se a autoridade competente não proibir. Então, eu, Tati, sou autoridade competente e deleguei para Maria. Em regra, a Maria pode subdelegar para o João, salvo se eu disse, Maria, tu não pode delegar. Aí não é subdelegável, tá? Olhem só, um ato que extrapola a competência, né? Se um ato for feito por uma autoridade que extrapolou a sua competência. Aquele exemplo lá que eu tinha o poder para aplicar a suspensão, mas eu fui lá e demitir. Esse ato, ele tem um vício de competência. Ou então a gente pode dizer que a pessoa agiu com excesso de poder. Lembra do abuso? O abuso de poder que nós vimos? Uma das modalidades era o que? O excesso de poder, que era quando a pessoa fazia algo, mas ela não era competente para aquilo ali. Então, a gente pode dizer que o vício de competência, ele é que enseja aí o chamado excesso de poder. E aí o ato não vai ter validade, tá? O ato não vai ter validade se ele tiver um vício de competência. Porém, o vício de competência, lembra que é aquele que pode ser convalidado. Ele admite a convalidação. A administração não é obrigada a anular todo o ato. Certinho? Vamos para o vício de finalidade. Finalidade é quando eu me pergunto, para que fazer esse ato?
A lei diz que o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica um ato visando um fim diverso daquele previsto explícita ou implicitamente na regra ali de competência. Ou seja, quando a pessoa pratica um ato, mas visando uma finalidade diversa do que era aquilo que a lei dizia que era a finalidade daquele ato. Ou seja, eu fiz aquele ato para quê? Para algo diferente do que eu deveria ter feito. Então, ó, todo ato tem genericamente como finalidade o interesse público. A finalidade de todo ato administrativo, genericamente, todo ato tem que buscar a finalidade de interesse público, tá? E, particularmente, cada ato em si vai ter uma finalidade, né? Qual é a finalidade da remoção da pessoa? É pelo interesse do serviço. Qual é a finalidade de demitir a pessoa? É a finalidade de punir quem estava fazendo bobagem lá dentro do serviço público, tá? Todo ato, ele tem que obedecer à finalidade prevista em lei. É para aquela finalidade. É para quê? Para aquela finalidade ali. Se o ato não atender a finalidade, nós vamos ter o quê? O desvio de finalidade ou desvio de poder. Lembra lá quando a gente viu o uso e abuso de poder? Que a gente viu, então, que tinha na modalidade excesso de poder e na modalidade desvio de poder. O que é o desvio de poder? Quando a pessoa praticou um ato visando algo diferente daquilo que era o que a lei previa para aquele ato. Por exemplo, eu, Tati, sou eleita prefeita e o meu primeiro ato é, eu vou desapropriar aqueles imóveis ali. Para que desapropriar aqueles imóveis? Precisa desapropriar para quê? Para me vingar do meu inimigo político. Eu disse que quando eu me elegesse ele ia ver, agora eu vou desapropriar lá. Vejam, qual é a finalidade desse meu ato, gente? É um interesse público? Precisava desapropriar? Não, a finalidade é para me vingar. Ou então, ó, aquela hora que eu dei o exemplo que eu removi o Giovanni lá para Rodeio Bonito, para que se remove? Para o interesse do serviço, de ajustar, lá tem menos gente, aqui tem mais, vamos mandar esse pessoal daqui para lá e tal. Agora, eu removi para punir. Então, para que eu fiz isso? Vício de finalidade. A gente teve, eu não sei se foi no 30º, 29º exame, que veio uma questão tratando disso. Ela dizia assim, ó, ela dizia que, foi em segunda fase, inclusive, a questão dizia que para punir um servidor, foi aplicada a disponibilidade. Tá? O que é disponibilidade? Quando o servidor tem estabilidade e o cargo dele é extinto, declarado desnecessário, e eu não tenho onde colocar esse servidor, eu mando ele para casa, ele fica em casa assistindo Netflix, né? Fica lá até a administração aproveitar de novo essa pessoa. Ela fica lá, recebendo lá proporcional ao tempo de serviço. Só que, para quê? Para quê se coloca o servidor em disponibilidade? Né? Para atender a finalidade do interesse público e para deixar o servidor lá digamos que, de molho, esperando para a administração chamar. E para que fizeram, nesse caso da questão, né? A questão dizia assim, ó, que ele praticou uma determinada infração e para punir, então, se mandou ele para disponibilidade. Só que nós temos um vício de finalidade, um desvio de finalidade, um desvio de poder. Por quê? Porque para punir eu não uso a disponibilidade. Para punir eu uso suspensão, advertência, demissão. E ele se utilizou, então, da disponibilidade para uma finalidade diversa do que era a finalidade da lei, que era o quê? Para o interesse do serviço. Então, a gente vai ter um vício de finalidade. O para quê do ato não foi observado, certo? Gente, o desvio de finalidade é insanável. Não tem como, vamos convalidar. Pô, mandou a pessoa lá para Rodeio Bonito para punir.
como que daí eu vou consertar isso? Não tem como eu consertar isso. Vamos fazer ele, sei lá, praticar alguma coisa, irregularidade. Não tem como eu consertar isso. Ele obriga, então, a anulação, a pessoa volta e começa tudo do zero, certo? Nós temos também o vício de forma. A forma é como? Como que vai se fazer esse ato? Como que esse ato administrativo vai ser feito? Então, vejam, o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular das formalidades indispensáveis à existência ou seriedade daquele ato. Os atos administrativos, em regra, eles têm a forma escrita. Em regra, eles são feitos pela forma escrita. Então, a gente tem lá uma certidão, um decreto, um regimento interno, tudo isso, ato administrativo, na forma escrita. Mas a gente tem atos, por exemplo, que não tem, assim, uma forma tão determinada. Nós temos formas verbais, a gente tem uma sinalização de trânsito, gente. Quando tem uma placa de pare, aquilo ali é um ato administrativo, é a administração conversando contigo. Quando o guardinha apita e faz assim, é um ato administrativo também. Então, vejam, a gente sempre acha ato administrativo um documento. Não, ato administrativo podem ser coisas bem simples, como uma forma verbal, como uma sinalização de trânsito. Então, ó, quando a lei diz que tem que obedecer determinada forma, tem que obedecer. Quando a lei diz que para demitir tem que fazer por processo administrativo, tem que fazer. Quando a lei diz todas as etapas do processo administrativo, tem que fazer. Quando a lei diz que um auto de infração, uma multa, ela tem que ter a assinatura, se ela não tiver a assinatura, ela não obedeceu à formalidade prevista em lei. E aí, nós não vamos ter o quê? Ela não vai ter validade, esse ato, essa multa. A multa é um ato administrativo, ela não vai ter validade se ela não obedeceu essa formalidade, certo? Então, a forma é como. Como que esse ato tem que ser feito? Ele obedeceu o como deveria ter sido, né? O vício de forma é aquele que pode ser convalidado, exceto se a lei estabelecer aí determinada forma essencial àquele ato e não foi observado, daí ele é nulo. Mas agora, se é algo ali nas formalidadezinhas que dá para ser sanado, consertado, então o vício de forma admite a convalidação. Aí nós vamos para o motivo. O motivo é o porquê do ato. Ou seja, quais os fundamentos de fato e de direito que autorizaram a fazer aquele ato? Gente, o administrador ele não pode fazer um ato administrativo, sei lá por quê. Alguém fala, mas o porquê que tu fez esse ato? E a pessoa dizer, não sei lá. Não pode. Todo ato administrativo tem que ter um motivo. Que exista aquele motivo, que seja adequado àquele motivo. A inexistência dos motivos se verifica quando aquela matéria de fato e de direito em que se fundamenta o ato, ela, na verdade, não existe. Ou ela é inadequada para o resultado obtido. Então, ó, motivo é aquilo que motivou o ato. É o porquê do ato. Então, ó, a servidora ficou grávida, não é? Isso é um fato administrativo. A servidora ficou grávida, que vai ensejar um ato administrativo. O que ela ficou grávida tem que conceder a licença, que é o ato administrativo. Qual é o motivo de eu conceder a licença para essa servidora? A gravidez dela. Ou seja, é o fundamento de fato e de direito que faz com que... Então, de fato, ela está grávida. O direito diz que se ela está grávida, ela tem direito à licença. Então, nós vamos conceder a licença. O servidor praticou uma conduta... O que é isso? Um fato, né? Um fato administrativo que leva a pena de demissão. A demissão é o ato administrativo. Aqui a licença é o ato administrativo. Qual é o motivo de tu aplicar uma demissão naquele servidor? Porque ele praticou a infração X. Porque na lei diz que quem pratica a infração X leva a penalidade Y. E por isso, então. Então, o motivo do ato é eu perguntar, mas por quê? Por que praticou esse ato aí? Aí eu vou te dizer o motivo. Tá? Então, esse é o motivo.
motivo que é insanável, não tem como sanar. Sanável é só competência e forma, tá, gente? O resto não tem como sanar. Porque imagina só, eu dei uma licença para a servidora, mas não tem o motivo, ela não está grávida. Como é que eu vou sanar isso? Engravidando a servidora? Não dá, né, gente? Então, obriga a anulação, tá? Ah, eu demiti o servidor, mas ele não praticou a infração. Não teve motivo. Então, não tem como que eu vou sanar esse vício? Fazendo, obrigando o servidor a praticar uma infração? Não. Então, o vício de motivo, ele obriga a anulação. Só que não vamos confundir motivo com motivação. Motivo é diferente de motivação. Gente, o que é o motivo? Requisito do ato administrativo. Todo ato tem que ter motivo. O que é motivação? É quando a autoridade tem o dever, ou até a faculdade, né, de motivar o ato. O que é motivar o ato? Explicar o ato. Então, olha só, motivação é a explicação dos motivos. É a explicação dos motivos. É ter que expor o porquê, é ter que dizer o porquê. Vejam, todo ato precisa ter um motivo. Mas, às vezes eu posso fazer o ato, tinha um motivo, mas guardei para mim, não preciso expor. Eu tenho os meus motivos, digamos assim. Agora, há atos e, digamos que a maioria dos atos, que eles precisam, além de ter um motivo, eles precisam ser motivados, ou seja, tem que explicar o motivo. Tem que expor o motivo. Então, quando eu falo numa penalidade de demissão, porque o servidor praticou um ato de improbidade administrativa, qual é o motivo? O motivo é o ato de improbidade administrativa que ele praticou, por isso que ele vai ser demitido. E a motivação, o que é? Motivação é eu ter que ir lá no processo administrativo, lá no PAD, e escrever: o servidor está sendo demitido porque praticou o ato de improbidade administrativa e o artigo tal da lei tal diz que ato de improbidade administrativa gera penalidade de demissão. Isso é motivação, é ir lá e ter que expor o motivo. Certo? E aí, deixa eu tocar com vocês no assuntinho que caiu no 30º exame em primeira fase. Teoria dos motivos determinantes, tá? Fiquei bem feliz, os meus alunos ficaram bem felizes, porque esse exemplo aqui que eu trouxe, se vocês tiverem acesso, se vocês fizeram o 30º exame, ou se vocês tiverem acesso ao material que eu dei, a aula que eu trouxe no 30º exame, o material é o mesmo. Porque não muda, gente. Essa é matéria que não muda, né? É matéria doutrinária, teoria, isso aqui não muda. Então, o PowerPoint era o mesmo. A aula foi a mesma que eu dei lá no 30º. Só que é claro, agora a gente vai evoluindo de alguma forma. Hoje até tem um macete aqui que eu não tinha trazido lá nas aulas anteriores e nessa eu trouxe, tá? Mas isso aqui era a mesma coisa. E aí caiu exatamente isso aqui no casinho trazido pela FGV. O que é isso? Pela teoria dos motivos determinantes, isso significa que quando o administrador vai lá e faz a motivação, tá? Quando ele vai lá e faz a motivação, ele fica vinculado à existência e à adequação daqueles motivos que ele ali declarou. Ou seja, o administrador vai lá e ele me demitiu, tá? A autoridade me demitiu. E eu, na verdade, o que eu pratiquei, assim? Eu pratiquei um ato de improbidade administrativa. Foi o que eu pratiquei. Foi isso que eu fiz, ato de improbidade administrativa. Só que na hora dele motivar, ele me demitiu dizendo assim, ó, que me demitiu porque eu pratiquei uma insubordinação grave. Tá? Vejam, na hora de motivar, ele colocou ali um outro motivo. Ele disse que foi porque eu pratiquei uma insubordinação grave. Insubordinação grave também gera penalidade de demissão. Improbidade administrativa também gera penalidade de demissão. Eu pratiquei improbidade administrativa. Aqui, ele disse que eu pratiquei tá me demitindo porque eu fiz uma insubordinação grave. Eu, Tati, consigo ir lá
e provar que não existiu aquele motivo ali. Eu vou lá e provo que eu não pratiquei nenhum ato de insubordinação grave. Ah, mas tu praticou ato de improbidade. Ah, mas insubordinação grave eu não cometi. E eu consigo ir lá e anular essa demissão, gente. Anulo. Por quê? Teoria dos motivos determinantes. Aquilo que foi fundamentado, que foi exposto, tem que existir e tem que ser adequado para aquilo ali. Tem que existir e tem que ser adequado. Senão, pela teoria dos motivos determinantes, a pessoa consegue anular aquele ato. Consegue anular aquele ato. E aí, vejam, eu dei mais uma aprofundadinha, porque na prova eles aprofundam para vocês. Essa teoria se aplica mesmo quando nós estamos tratando daqueles atos discricionários, de atos discricionários que não precisaria motivar, mas a administração foi lá e motivou. Por exemplo, motivo, todo ato tem que ter motivo. Motivação, nem todo ato precisa ter motivação. Por exemplo, o servidor ocupante de cargo em comissão. Lembra que é de livre nomeação e livre exoneração? É tão livre a exoneração que ao exonerar o servidor ocupante de cargo em comissão, eu não preciso nem motivar. Eu não preciso explicar, eu não preciso expor o motivo. Tem que ter um motivo para exonerar o servidor do cargo em comissão? Tem que ter um motivo. Pode ser um motivo porque a gente tem que fazer um corte de verba. Porque ele não está rendendo bem. É porque ele falta muito ao trabalho. Porque, sei lá, não está precisando de gente ali. Tem que ter um motivo. Agora, precisa expor esse motivo? Ou seja, precisa motivar? Não precisa, não precisa. Eu exonero o servidor ocupante de cargo em comissão e ele olha para mim e diz, mas por quê? Eu tenho os meus motivos. Não precisa expor. Mas olhem só, se eu quiser eu posso motivar. Eu, Tati, sou todas certinha lá no serviço público. Eu exonerei o servidor ocupante de cargo em comissão e disse, estou exonerando porque ele não é muito assíduo, ele não aparece muito para trabalhar. E aí coloco ali o motivo pelo qual eu estou exonerando, o porquê de eu estar exonerando ele. Olhem só. Se eu tivesse só exonerado, ele não tinha mais como reclamar, estava certinho esse ato aqui. Só que eu exonerei e motivei. Quando eu motivei, eu fico vinculada à existência e adequação daqueles motivos que eu ali expus. Se ele, o CC, conseguir comprovar que ele vinha assim, ele era assíduo, ele vinha trabalhar todos os dias, ele era pontualzinho. Se ele conseguir comprovar isso, ele anula o meu ato de exoneração. Por quê? Porque esse ato teve um vício. Por quê? Porque eu estava vinculada àqueles motivos que ali eu expus. Então, eu fico vinculada à existência e adequação daqueles motivos ali expostos. Se aqueles motivos não existirem ou forem algo assim inadequado para aquilo ali, digamos que eu cometi uma faltazinha bem pequenininha, assim, eu sou servidor público, digamos quando tinha que motivar, tá? Eu sou servidor público e me demitiram. Só que a infraçãozinha que eu pratiquei não era adequada para me demitir, era algo adequado para uma advertênciazinha, mas não para a demissão. Também, nós vamos então ter aqui um vício e isso vai levar à anulação do ato. Então, teoria dos motivos determinantes. Pegaram isso, gente? Então, vejam só. Teoria dos motivos determinantes. O motivo tem que ser existente e tem que ser adequado. Senão, se anula o ato e isso é insanável. Pegaram? Vamos lá, então. Olhem só, detalhezinho aqui. Se tiver um ato administrativo em que o motivo inexiste, demitiram a Tati,
porque praticou ato de improbidade. Mas eu não pratiquei ato de improbidade. Inexiste o motivo. Se o motivo inexiste, esse ato tem um vício de motivo, né? Vai ser nulo, ok? Ou então, o motivo era inadequado para aquela penalidade ali. Eu só pratiquei uma infraçãozinha, assim, eu só, sei lá, não fui pontual hoje. E eles me demitiram. É inadequado me demitirem só por causa desse motivinho. Então, esse ato tem um vício de motivo. Agora, para vocês entenderem como o motivo é diferente de motivação mesmo. Foi feito um ato, me demitiram. Eu realmente pratiquei aquela infração, me demitiram por improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Eu realmente pratiquei improbidade administrativa. Fizeram todo o PAD e colocaram lá demissão. Só que eles não motivaram, não colocaram a motivação. Não colocaram a motivação. Tá? Esse ato tem um vício de motivo, gente. Não tem vício de motivo, porque o motivo existia e era adequado demitir por ato de improbidade. Ele não tem vício de motivo. Qual é o problema desse ato? Faltou isso aqui, ó. Faltou fazer uma formalidadezinha que a lei dizia. Ou seja, quando falta a motivação, o vício é de forma e não de motivo. Ai, Tati, agora deu um nó na nossa cabeça. Aham. Quando falta motivo, ou o motivo é inadequado, tem um vício de motivo. Agora, quando faltou motivação, que é isso aqui, ó, é um vício de forma, não atendeu a formalidadezinha que deveria ali. Pegaram? Agora vamos para o vício no objeto. O objeto é o quê? O que é aquele ato? Então, ó, aquele objeto tem que ser legal. A ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em algo que viole a lei, regulamento ou outro ato normativo. Então, ó, a servidora ficou grávida e eu tenho que conceder a licença gestante, não é? A gente viu qual é o motivo desse ato de licença. É a gravidez. Qual é o objeto desse ato? A licença. O objeto é o ato em si, é o que é esse ato. Né? Aí eu vou fazer um ato. Daí, qual é a pergunta? O quê? Ah, uma licença. O outro lá diz, eu também vou fazer um ato. E eu digo, o quê tu vai fazer? Uma demissão. Uma certidão. Então, o objeto é o quê? E essa licença, e essa certidão, e essa demissão, ou seja, esses atos, eles têm que ser lícitos, eles têm que estar dentro daquilo que a lei diz. Então, ó, a servidora ficou grávida, eu tenho que conceder a licença, esse é o ato. Qual o motivo? A gravidez. Qual é o objeto? O objeto é a licença, gente. E vamos imaginar que eu concedi uma licença de apenas 60 dias para a gestante. A Constituição diz que licença tem que ser de pelo menos 120 dias. Então, vejam, eu tenho um vício no objeto. Porque o objeto está violando aquilo que a lei diz, que o regulamento, outro ato normativo, a Constituição diz. Então, eu tenho vício no objeto. Viram só? Eu tenho vício no o quê? O servidor praticou um ato que levou à penalidade de suspensão. Qual é o motivo? É a infração que ele praticou, né? E qual é o objeto? O objeto é a pena de suspensão. Vamos imaginar que eu apliquei uma suspensão de 100 dias no servidor. A lei diz que só pode ser até 90. Então, o ato estava todo bonitinho, gente. Foi a autoridade competente, a finalidade, né, do interesse público, ali deu punir o servidor, a forma, fiz todo o PAD, tudo bonitinho. O que mais? A competência, a finalidade, a forma, o motivo, tinha motivo, sim, ele praticou um ato que se sujeitava à suspensão, tinha motivo. Só que o objeto tem um probleminha, tem uma ilegalidade. Então, eu tenho um vício no objeto. O vício do objeto é insanável, obriga à anulação. Vimos todos, então? Vamos tentar colocar isso num caso concreto? Então, vamos pegar aqui a demissão, um ato de demissão do servidor. Quem
Competência. Quem pode aplicar a penalidade de demissão? Então, está lá na lei 8.112, por exemplo, dizendo quem tem a competência para aplicar a penalidade de demissão. Qual a finalidade? Para que demitir alguém? O interesse público de corrigir. Qual a forma? Como? Como que eu demito? É só chegar e mandar embora? Não, tem que fazer um processo administrativo disciplinar, um PAD. Mas qual o motivo? Por que tu está demitindo ele? Porque ele praticou a infração X. O que mesmo que é esse ato que tu fez? O quê? Uma demissão. E ela tem que ser legal. Está na lei? Dá para fazer demissão? Dá para demitir? Dá. Então tem que ser objeto legal. Outro exemplo. Uma penalidade, um ato de aposentadoria compulsória. Quem pode aposentar compulsoriamente alguém? O ministro do Estado, essa é a competência. Finalidade. Para que se aposenta alguém que está com 75 anos? Bom, pelo interesse público, para renovar os servidores, essa é a finalidade. Né? Para que se aposenta? Se alguém perguntar, para que se aposenta alguém que tem 75 anos? Tá? O motivo vai ser aposentado por quê? Por quê? Por que tu vai aposentar compulsoriamente fulano? Porque completou 75 anos. Tá, mas para que se aposenta alguém? Viram a diferença do porquê e o para quê? Para que se aposenta alguém que tem 75 anos? Ué, gente, para dar uma renovada aí nos servidores. Viram que o motivo é diferente da finalidade. Como que se aposenta alguém? É só chegar e dizer, vai para casa? Não, tem que ser feito através de uma portaria. Qual é o objeto desse ato? É a aposentadoria compulsória. Então, se vocês lembrarem que competência é quem, que finalidade é para quê, que a forma é como, que o motivo é o porquê e o objeto é o que é o ato, vocês conseguem identificar dentro de uma questão qual é o vício do que a questão está tratando ali. Mas, Tati, é difícil a gente memorizar isso e tal. É difícil. Para isso, eu trouxe para vocês o quê, meus queridos? Eu trouxe o quê aqui para vocês? Consegue me deixar maiorzinha aqui do ladinho, que eu deixei um espacinho aqui já? Giovanni, olha o que eu trouxe para vocês, gente. Sambinha dos requisitos. Ai, Tati, o que é isso, gente? Na minha aula, vocês vão ver no dia da revisão. O que eu tenho de macete com musiquinhas para vocês é que aqui eu dou só uma aula, daí eu só tenho esses 2 conteúdinhos para dar para vocês, né? Mas sobre agentes públicos, o pessoal que já conhece aí o tal do funk do provimento, que traz as formas de provimento, o banca tchau. Então vocês vão ver que eu trago muito isso da musicalidade, porque com música a gente não esquece mais. Quanta música idiota que vocês têm na cabeça de vocês, gente. Por que ainda está na cabeça de vocês aquela música? Por que ainda está na cabeça de vocês? O nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder. Por que isso ainda está na cabeça de vocês, gente? Porque música e música a gente fixa, mesmo que não interesse para nós. Imagina se vocês colocarem música dentro de um conteúdo que interessa para vocês. Ah, daí fica mais fácil, né? Então, olha como que é esse sambinha assim. Ele é assim, ó. Competência, quem, finalidade, para quê? Forma, como, motivo, porquê. E o objeto é o quê? E o objeto é o quê? Então, ó, sambinha para vocês nunca mais esquecerem. Só que assim, aqui no CEISC, a gente não é amador em nada. Tá? Agora deixei a humildade lá em casa, né, gente? Mas, ó, aqui no CEISC ninguém é amador. Vocês já viram algum professor amador aqui no CEISC? Não. No CEISC ninguém é amador. E a gente vai fazer sambinha com instrumento musical, gente. É claro! A gente vai fazer sambinha aqui, ó, com o samba, ó. Ó. Viu só? Então, vocês vão cantar comigo, tá? Ó. Competência, quem, finalidade, para quê? Forma, como, motivo, porquê? E o objeto é o quê? E o objeto é o quê? Viram só? Agora a gente vai de novo e assim, ó. É sambinha, gente. Vocês viram o meu chapéuzinho ali que eu coloquei lá no Canva, né? Uma edição, não tem esse chapéu. Mas olhem só, é sambinha. Então, sambinha a gente tem que cantar carioca. E aí, não é forma, igual a gente diz aqui no Rio, forma. Não, é forma.
forma. Não é porque, né? Eu lá de rodeio bonito, eu falo por quê? É por quê? Tá? Então, ó, vamos cantar o sambinha, tipicamente samba e com sotaque de carioca. Não posso mais ficar fazendo esse meu sotaque aqui do Rio Grande do Sul. Eu nem tenho sotaque, eu nunca vi sotaque em mim, tá, gente? Mas dizem que eu tenho sotaque do interior do Rio Grande do Sul. Agora eu vou cantar com sotaque carioca e vocês cantam com sotaque carioca também comigo, tá? Então, ó. Competência, quem, finalidade, para quê? Forma como... cantei errado. De novo, vai lá. É que eu tenho que tocar e cantar, né, gente? Pelo amor de Deus. Então vai lá de novo, ó. Competência, quem, finalidade, para quê? Forma como, motivo, porquê? E o objeto é o quê? E o objeto é o quê? Competência, quem, finalidade, para quê? Forma como, motivo, porquê? E o objeto é o quê? E o objeto é o quê? É isso aí! Se vocês pegarem isso... E aí, gostou, Giovanni? Essa é a música nova, tu viu? É só para esse exame que eu fiz essa música aqui. Isso aqui é a musiquinha nova para vocês. Por quê? Por quê? Porque vão pedir isso aqui na prova e a gente já vai acertar cantando. Olha que coisa bem boa, hein? Bem assim. Meus queridos, vamos lá então para o restante do nosso conteúdo. A gente veio aqui só para cantar hoje? Não, tem muita coisa para ver. Olhem lá. Atributos do ato administrativo. O que são os atributos do ato administrativo, gente? Os atributos são aquilo que são características do ato administrativo. Olhem só, não confundam os atributos com os requisitos. Olha só, requisito é aquilo que o ato precisa ter todos para que ele tenha validade. Atributos... No ato não precisa ter todos esses atributos aqui. Mas geralmente os atos têm esses atributos. Vocês viram? Então, olha, não são atributos absolutos que todos os atos vão ter. Mas são assim, ó. Geralmente os atos têm esses atributos. Então, atributos são características. E aí os atributos, enquanto os requisitos é o confim for mob, atributos é PAT. Atributos, então, é a Paty. E eu até uso a Paty como exemplo. Não é a Paty, nossa professora linda, maravilhosa lá do Cível, né, gente? Tem a Paty. A Paty, gosto muito, muito da Paty. A Paty... Não sei se vocês já tiveram aula com ela ou vão ter agora aí na primeira fase, né? A Paty foi minha professora 12 anos atrás, quando eu fiz o exame de ordem. Ela foi minha professora de segunda fase. E, gente, ela foi minha inspiração. Porque daí eu olhava para ela, ela tão jovem, ela era uma adolescente praticamente. Ela tão jovem, tão bonita, tão inteligente. E na hora da prova eu ouvia a voz dela e passei na prova, obviamente, né? Então a Paty é uma inspiração para mim, minha grande amiga e minha inspiração. E aqui, uma homenagem para a Paty. Os requisitos do ato administrativo, então... Requisitos, não. Os atributos, né? Requisitos é o confim for mob, gente. Os atributos do ato administrativo, então, é Paty. Presunção de legitimidade, veracidade, legalidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. E aí, como eu digo, nem todos os atos precisam ter tudo isso. São só os atributos. Vocês lembram dos atributos de uma Paty, gente? Como que são os atributos de uma Paty? Olhem para mim. Como que são os atributos de uma Paty? Ó, geralmente, a Paty, ela é loirinha, ela usa roupa rosinha, ela tem um cachorrinho. Não é assim? Esses não são assim, quando pergunto, se o meu filho perguntasse, mãe, como é que é uma Paty? Ai, filho, é uma guriazinha que usa um cabelinho loirinho, que usa roupinhas rosa, que tem um cachorrinho debaixo do braço. Geralmente a Paty é assim. Os atributos da Paty são esses. Tá? Eu, inclusive, sou bem Paty, né, gente? Se eu pudesse, essa blusinha seria rosa. Eu tenho a minha garrafinha de água, é rosa, tá? Eu sou bem Paty, loirinha aqui, né? Mas olhem só. Tem Paty que, ao invés de usar a roupinha cor-de-rosa, ela usa esse azulzinho bebê aqui? Tem? Tem. Tem Paty que, ao invés de ter cabelo escuro, ao invés de ter cabelo loiro, tem cabelo escuro, mas é Paty também? Tem. Tem Paty que, ao invés de ter um cachorrinho, ela não pode trazer na aula cachorrinho, ela traz a garrafinha rosinha dela? Tem. Então vejam, ó, nem toda Paty precisa ter todos os atributos. Nem todo ato precisa ter todos esses atributos aqui. É o que geralmente os atos têm, ok? Quais são os atributos, gente? Presunção.
de legitimidade, de veracidade, de legalidade. O ato administrativo, ele tem que ser feito conforme a lei. Se o ato foi feito conforme a lei, a gente presume que o ato é legal, que é verdade, que é legítimo. Todo ato administrativo goza dessa presunção de legitimidade aqui. O agente de trânsito chega para me aplicar uma multa, que é um ato administrativo. Ele me aplica aquela multa, eu pego aquele papel, e ali existe a presunção de que ele era o competente para isso, era legítimo aquela pessoa ali. É verdade, eu estava assim em alta velocidade, ele falou. Eu estava sem cinto, ele viu. E se presume que está dentro da lei. Ele me aplicou a multa conforme a lei ali dizia. Então, todo ato tem essa presunção. Só que cuidado, essa presunção, ela não é absoluta. Por quê? Existe uma presunção, mas até que se prove o contrário. Ou seja, dá para depois eu ir lá e discutir aquela multa, dizer eu estava assim de cinto, dizer não, essa pessoa não era autoridade competente para isso, dizer essa multa que me aplicaram tantos pontos e não é isso que a legislação prevê. Dá para depois eu ir discutir? Dá. Mas a priori, a princípio, se presume que todo ato é legal, é legítimo, é verdadeiro, até que se prove o contrário. Esse atributo está presente em todos os atos. Agora, nós temos também a autoexecutoriedade. Lembra quando nós vimos lá no poder de polícia a autoexecutoriedade dos atos oriundos do poder de polícia? Pois é. Os atos administrativos, eles têm essa autoexecutoriedade. A administração, ela pode executar os seus atos sem precisar de autorização do poder judiciário. Então a administração vai lá e ela mesma faz, ela me dá uma certidão sem precisar pedir para o judiciário se pode ou não pode. Ela vai lá, até aqueles atos oriundos do poder de polícia, né? Ela vai lá e ela interdita meu estabelecimento sem precisar de uma autorização judicial. Ela vai lá e guincha meu carro sem precisar de uma autorização judicial. Autoexecutoriedade. Não precisa do poder judiciário. Agora, nem todo ato tem essa autoexecutoriedade. Nós temos exceções. Por exemplo, a multa. A multa. O agente de trânsito, ele chega, por exemplo, em mim e me aplica uma multa. E ali ele não precisa pedir uma autorização judicial para me multar. Ele tem autoexecutoriedade, ele multa, né? Só que, na hora de cobrar a multa da Tati, ou a Tati pagou espontaneamente, ou então não tem como a administração autoexecutar, não tem como ela ir lá e pegar um bem meu, aí eu vou apreender uns bens aqui dentro eu levei uma multa porque o meu mercadinho estava tudo vendendo comida irregular. Deles, eu vou pegar o balcão do teu mercadinho, a gente vai levar também para garantir que tu vai pagar a multa, para ficar a título de multa. Eles não podem tirar o dinheiro do meu bolso, ir lá e penhorar direto na minha conta, ir lá. Eles não podem autoexecutar. Para cobrar a multa, então, se eu não pagar espontaneamente, administrativamente, aí a administração tem que entrar com uma ação judicial, ela precisa do poder judiciário para isso. Certo, gente? Então, a autoexecutoriedade, que é uma característica, é um atributo do ato administrativo, mas, nem todo ato tem autoexecutoriedade, tá? Como, por exemplo, para cobrar multa, não tem como autoexecutar, vai ter que precisar de uma ação judicial, os meios legais de cobrança. O que mais? Tipicidade é bem tranquilo. Todo ato administrativo tem que estar tipificado na lei. Eu não faço um ato administrativo sem ter uma lei que autorize ou determine. Lembra do princípio da legalidade? A administração só pode fazer aquilo que a lei autoriza, que a lei determina? Então, para eu fazer um ato administrativo, significa que ele já está previsto ali na lei. Tem uma previsão legal para que eu possa fazer. E temos também o atributo da imperatividade, que tem a ver com a coercibilidade que nós vimos lá no poder de polícia. O que é isso, gente? O ato, ele cria unilateralmente uma obrigação ao particular. Ele vai lá e cria essa obrigação. Às vezes a gente nem queria, mas o ato vai lá e cria, e a gente tem que cumprir. E se a gente não cumprir, vai lá a administração e
coercitivamente ela faz cumprir. O ato tem que ser respeitado, eu concordando ou não. Eu não concordava em levar multa, mas eu levei. E aí? Não importa se eu concordo ou não concordo. O ato cria unilateralmente. É a imperatividade do ato administrativo. Não confunda imperatividade com a autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é eu não preciso do judiciário para executar. Imperatividade é eu crio unilateralmente a obrigação, o Estado impõe isso independentemente de eu concordar ou não. A imperatividade, ela está presente mais naqueles atos oriundos do poder de polícia mesmo, né? Porque tem ato que não precisa de imperatividade. Poder de império, que a gente chama, né? O poder de império do Estado. Chega lá e pá! Tem ato que não precisa. Por exemplo, eu chego aqui na repartição, peço uma certidão. Aí eu queria uma certidão. Aí a pessoa vai lá e dá a certidão. A pessoa dá a certidão, assim, toma aqui essa certidão, pega essa... Não precisa imperatividade em tudo que é ato, né, gente? Tá, a pessoa vai lá e faz a certidão, me dá. Se eu quiser, eu pego. Se eu não quiser, eu não pego. Mas ela não vai me socar goela abaixo essa certidão, né? Então não é todo ato que tenha imperatividade. Mas a regra é que os atos têm essa possibilidade da imperatividade. É um atributo do ato. Certinho? Vamos agora para invalidação, extinção de ato administrativo. A gente tem o chamado princípio da autotutela, tá? Que permite à administração pública ela mesma rever os seus próprios atos. Vamos imaginar o seguinte, tá? Eu estou aqui na repartição e aí eu estou olhando aqui e vejo, olha ali, praticaram um ato ilegal, tá? Um subordinado meu foi ali. Praticaram um ato que está fora da lei, que tem um vício, que tem um problema. A própria administração olha para esse ato e diz o quê? Vamos anular. E ela vai lá e anula aquele ato. Ela não precisa ir lá, o Poder Judiciário, anula ali, a gente fez um ato errado ali, ó, anula para nós. Não precisa. A própria administração anula o seu ato. Ou então, a administração vê um ato que está bem bonitinho, tá legal, está dentro da lei, está certinho, tudo ok com ele. Mas ela olha e diz assim, olha, acho que a gente não precisa mais manter esse ato aí. Acho que não é mais oportuno, não é mais conveniente. Ele está dentro da lei, tá ok, mas não precisa. Não precisa mais, não é mais oportuno, não é mais conveniente. A própria administração vai lá e revoga esse ato. Ela não precisa dizer, ô judiciário, vem revogar um ato aqui para... Não. A própria administração vai ali e revoga esse ato. Ou seja, a própria administração, pelo princípio da autotutela, ou poder da autotutela, ela mesma tem o poder de rever os seus atos, sem precisar do poder judiciário. Nós temos isso previsto lá na lei de processo administrativo, que eu falei para vocês, que diz assim, ó, a administração deve anular os seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Nós também temos, e aí vai importar mais se vocês forem fazer segunda fase, né? Senão, é isso aqui, diz a mesma coisa. A súmula do STF, dizendo o quê? Quase a mesma coisa que diz a lei. Diz assim, a administração pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Ou a administração pode revogar os seus atos por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, que depois nós vamos ver, e ressalvados em todos os casos aí a apreciação judicial. Depois nós vamos ver que a apreciação judicial ela só pode se dar em razão de ilegalidade, tá? E a súmula do STF diz que a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. Ou seja, a própria administração pode fazer isso. E como que ela faz isso? Vamos dar uma olhadinha, então, em anulação e revogação de ato administrativo? Olhem só. A própria administração, pelo que a gente chama de autotutela, tá? A própria administração, ela pode anular os seus atos ilegais e ela pode revogar os seus atos que estiverem inoportunos ou inconvenientes. Como assim? Vamos pegar um exemplo de um ato ilegal. A administração nomeou um servidor para um cargo de provimento efetivo.
E essa pessoa não fez concurso público. 6 meses depois que a pessoa estava nomeada, trabalhando, fazendo as atividades, a administração descobre que ela não fez concurso público. Ilegalidade, né, gente? Ilegalidade. O que a administração tem que fazer? Anular esse ato que está ilegal. A administração tem que anular esse ato ilegal. Agora, vamos pegar um exemplo que até já caiu numa questão do exame de ordem. O município autorizou que um particular utilizasse um terreno baldio lá do município para estacionar os seus veículos. E aí, estava tudo certo, tudo legal, tudo direitinho. Daqui a pouco, a administração começou a ver que aquele estacionamento estava estragando a grama, o gramado do terreno. E aí a administração olhou e disse assim, não é mais oportuno, não é mais conveniente a gente manter. Aí a administração vai lá e revoga aquele ato que autorizava a pessoa a utilizar aquele bem público. Então, ó, vejam, a administração anula quando é algo ilegal. A administração revoga quando é inoportuno ou inconveniente. Estava tudo certo, não tinha ilegalidade no ato que permitia a pessoa a utilizar lá. Não tinha ilegalidade. Estava tudo bonito, estava legal, estava certinho, estava lindo. Só que não é mais oportuno, não é mais conveniente. Então a administração vai lá e revoga aquele ato. Aí vejam só, quando eu anulo um ato ilegal, vamos pensar na pessoa que tomou posse e ela não tinha feito concurso público. Quando eu anulo, eu preciso retroagir para desfazer os efeitos causados por aquele ato ilegal. Eu preciso retroagir, tem que desfazer tudo. Tá? Desfazer a posse, a nomeação, tudo. Então, na anulação, eu tenho efeito retroativo. Agora, quando eu revogo, o efeito é só daqui para frente. Quando eu vou lá e revogo aquele ato que permitia a pessoa estacionar lá no terreno baldio, eu estou dizendo daqui para frente, tu não pode mais estacionar. Mas eu não vou retroagir, eu não vou punir porque ele estacionou, eu não vou retroagir porque não estava ilegal, estava tudo certo, estava tudo ok. É só a partir dali é que não pode mais. Então a revogação, ela não retroage, é só daqui para frente, ok? Isso é, então, revogação. Então, olhem só. Revogação é a invalidação de um ato legal e eficaz, mas que estava inoportuno ou inconveniente, tá? Os efeitos não retroagem, é só daqui para frente. Então a gente chama de efeito ex nunc, é só daqui para frente, não retroage. Já vou trazer os macetezinhos para vocês, tá? Numa outra tela a gente vai fixar. Agora a gente aprende, na outra tela a gente vai fixar. A anulação é a invalidação de um ato ilegal, ilegítimo. E aí eu tenho que retroagir para desfazer os efeitos daquele ato ilegal, porque ato ilegal não pode se originar direitos. Tá? Então eu tenho que retroagir. Então os efeitos são ex tunc, retroagem. Pegaram? Já vamos fixar. Agora, e o Poder Judiciário, na sua atividade jurisdicional, através de ações judiciais, o Poder Judiciário, ele mete a colher no ato administrativo? Mete a colher se tratar de ilegalidade do ato. Poder Judiciário, na sua atividade jurisdicional, não vai olhar, não vai analisar isso aqui, ó. Inconveniência e inoportunidade, porque isso é o tal do mérito do ato administrativo. É a margem de liberdade para eu dizer, será que eu deixo, não deixo ele estacionar ainda lá? Isso é um mérito. E Poder Judiciário não mete a colher no mérito do ato administrativo. Agora, se o ato administrativo tem uma ilegalidade, aí sim o Poder Judiciário vai lá e mete a colher. Ok? Então, ó, vamos pegar o seguinte. Vem para cá. Vem para cá. A administração pública
pode anular os seus próprios atos quando tiver vício de legalidade e revogar quando for inconveniente ou inoportuno, que isso aqui é o mérito do ato administrativo. Tá? Cuidado, gente, não troque. Eu não posso anular um ato porque é inconveniente ou inoportuno. Aquele lá, o particular utilizando o terreno baldio lá, eu não posso anular aquele ato. Porque se eu anulo, eu tenho que voltar e penalizar ele. Se eu anulo, eu tenho que desfazer aquilo que já foi. Né? O efeito é para trás. Então eu não posso anular, eu só posso revogar. E eu também não posso pegar e revogar um ato ilegal. Por quê? Porque revogação não retroage e quando tem um ato ilegal eu tenho que retroagir para desfazer os efeitos. Então, gente, não troquem. Eu só anulo ato ilegal, ato com vício, ato com problema. Eu só revogo ato que está tudo bonito com ele, mas está inconveniente ou inoportuno. Não troquem isso aqui, ok? E aí, a própria administração, pelo princípio da autotutela, sem precisar ser provocada, ela mesma de ofício olha e diz, olha ali um ato ilegal, vou anular. Olha ali um ato inconveniente, inoportuno, vou revogar. A própria administração, pelo princípio da autotutela, pode fazer isso. Agora, o judiciário, ele só mete a colher quando houver ilegalidade no ato. Ele não mete a colher no mérito do ato administrativo, ok? O judiciário só mete a colher e mais quando ele for provocado, quando alguém entrar com uma ação judicial, ele não pode, ele de ofício, dizer, tem um ato administrativo lá, vamos anular. Não. Se alguém provocar, se alguém entrar com uma ação, o Ministério Público ou alguém entrar com uma ação, é que ele vai poder, então, meter a colher e anular um ato ilegal. Mas o judiciário não mete a colher aqui no mérito do ato administrativo, ok? Gente, anulação tem efeito ex tunc, revogação tem efeito ex nunc, tunc é retroage, nunc é só daqui para frente. Como vocês lembram disso? Tunc lembra testa, nunc lembra nuca. Quando alguém bate na minha nuca, eu vou para frente. Então, nunc é só daqui para frente. Quando alguém bate na minha testa, tunc, eu vou para trás. Ex tunc, então, retroage. Vale fazer isso no dia da prova. Vale, tá? Olhem lá. Para revogar um ato, não tem limitação temporal. Daqui a um ano eu olho lá para o gramadinho, vejo que não está bom e revogo o ato que deixava estacionar no gramadinho. Ou daqui 10 anos, ou daqui 30 anos, né? Não tem um tempo. Para anular, também dá para anular. Se vê uma ilegalidade daqui 10, 20, 30 anos, em tese dá para anular. Exceto o quê? Se decorreram efeitos favoráveis, aquele ato trouxe efeitos favoráveis para destinatários que estavam de boa fé. Então, se teve um ato feito, ele tem uma ilegalidade. Esse ato, ele trouxe um efeito favorável para alguém, para um terceiro, para um destinatário, que estava de boa fé. A administração vai ter um prazo para anular esse ato. Se não anular nesse prazo, gente, o ato que era ilegal, ele vai se perpetuar. A administração não vai mais poder anular aquele ato ali. Por que isso? O princípio da segurança jurídica. A pessoa está de boa fé há 5 anos recebendo um benefício que colocaram lá no pagamento dela. O servidor está há 5 anos, há 6 anos ele está recebendo um benefício que concederam para ele esse benefício. Quando ele recebeu esse benefício pela primeira vez, ele disse, uau, que legal que eu recebi, eu não sabia, mas eu tinha certeza que eu tinha direito e tal. Que legal! Só que dali 6 anos a administração olhou e disse, ele não fazia jus aquele benefício, ele foi errado, foi ilegal conceder para ele o benefício. Decaiu o direito da administração de anular aquele ato. Se tivessem feito 4 anos, foram 4 anos, a administração podia ir lá anular. Agora, já faz mais de 5 anos, decaiu o direito da administração e a pessoa vai continuar recebendo lá o benefício dela. Então, olha lá. A anulação de ato administrativo decai em 5 anos
para a administração, decai o direito dela anular, caso aquele ato tenha trazido efeitos favoráveis para destinatário que estava de boa fé. Agora, a pessoa está de má fé recebendo, ela sabia que ela não tinha direito, e, que legal, agora eu estou recebendo. Ela está de má fé. Aí, nesse caso, daqui 10, 20, 30 anos, a administração verifica e anula. Agora, se a pessoa estava de boa fé, decai em 5 anos. Falei para vocês lá no início, aqueles atos que não acarretarem lesão, interesse público, nem prejuízo aí para terceiro, e que apresentarem defeitos sanáveis, quais são eles, gente? Defeito de competência e de forma, né? Podem ser convalidados pela própria administração. Também o princípio da autotutela, a própria administração pode fazer isso. O que é outras formas de extinção do ato? A caducidade. O que é a caducidade? O ato se torna contrário a uma nova lei. Então, tinha um ato permitindo alguma coisa, sei lá, a Tati utilizar o celular. Vem uma lei dizendo que não é possível mais o servidor público utilizar o celular da repartição. Então, esse ato aqui, que autorizava utilizar o celular, caduca porque teve uma nova lei dizendo coisa contrária a isso que o ato permitia. Cassação é o quê? Quando deixa de preencher condição necessária, descumpre alguma condição imposta. Então, a pessoa lá tem a licença para dirigir, tá? E aí vem, aí ela bebe, pegam ela alcoolizada. E aí ela vai ter cassada essa licença para dirigir, né? Então, cassação é quando eu deixei de preencher uma condição necessária para continuar com aquele ato. E aí, gente, só para finalizar os atos administrativos, eu queria dar uma olhadinha com vocês na classificação dos atos e aqui em relação à liberdade de ação. Nós vamos ter o ato vinculado, que é aquele que a administração tem que fazer. A lei estabelece os requisitos e as condições, não tem margem de liberdade. O ato somente será válido se fizer de acordo com aquilo ali, né? E aí a gente tem exemplo aqui, uma licença para dirigir. A pessoa foi lá, passou na autoescola, fez todos os testes e passou. A administração tem que dar a licença para dirigir. A administração não pode dizer, não sei se eu dou, se eu não dou, se é oportuno, conveniente. Não, a administração tem que dar. Uma aposentadoria compulsória, a pessoa completou 75 anos, a administração tem que aposentar. Um lançamento tributário, a administração tem que fazer. Anular um ato quando está ilegal. A administração olha, está ilegal, nomearam alguém ali sem concurso público. Será que eu anulo? Não, a administração tem que anular. Anulação de um ato é um ato administrativo. Anular um ato é o ato de anular o ato, entenderam? Então, tanto o ato em si, né, como a nomeação lá, que é um ato, quanto anular a nomeação é outro ato. Então, atos vinculados. E os discricionários, gente, quando tem a margem de liberdade, a oportunidade, a conveniência. Então, uma autorização. Eu quero me casar na beira da praia, tá? Eu posso chegar lá e instalar minha festa na beira da praia, lá meus convidados e os bancos e as mesas? Não, eu preciso de uma autorização do poder público para fazer isso. Só que o poder público vai dizer, deixa eu ver se é oportuno, se é conveniente, se não vai estragar a areia, se não vai... Sabe? A administração vai ver isso. Então, é um ato discricionário. Revogar um ato. Deixa eu ver se eu tiro ou não tiro lá, se tal não está estragando a grama lá. Então, é algo discricionário. Só para vocês pegarem aqui, né, caso pergunte para vocês na prova. Uma licença, um ato vinculado, por exemplo, a licença para dirigir, né? Uma permissão e uma autorização, aqui são atos discricionários, a permissão de um uso de um bem público, uma autorização para eu casar na praia, então permitiu que eu usasse lá a permissão para eu usar o estacionamento lá, né? É algo discricionário, a pessoa pede, eu deixo se achar conveniente, oportuno ou não, né? E a qualquer momento também posso ir lá e revogar. A autorização para eu casar na praia, então a pessoa pede, a administração pode conceder ou não, conforme ela achar oportuno ou conveniente. E aí, aqui sim, finalizando, só uma tabelinha para vocês diferenciarem aqui ato vinculado e ato discricionário. Os exemplos de vinculado, aposentadoria compulsória, lançamento tributário, uma licença, como a licença para dirigir, né? O exemplo aqui de ato discricionário, uma reversão a pedido, aquela que a pessoa pede, está aposentada e pede para voltar. Uma autorização lá para
casar na praia, uma permissão para utilizar lá o terreno baldio para estacionamento, né? Então, atos discricionários. Ato vinculado não tem margem de liberdade, a gente já viu, né? Não tem, é aquilo e ponto. Ato discricionário é aquele que tem uma liberdade. O ato vinculado, ele não tem o mérito, né? Aquela análise de conveniência, oportunidade, não tem. Enquanto o ato discricionário, ele tem, então, essa liberdade aí para o administrador, tá? O ato vinculado, a administração pode anular se ele tiver uma ilegalidade, mas não pode revogar. Ai, aposentei a pessoa com 75 anos, agora olha para ela, tá com 76. Ai, acho que é oportuno, conveniente eu trazer de volta. Vou revogar, não pode revogar, tá? Como o ato vinculado não tem mérito, não tem análise de oportunidade e conveniência, eu não posso revogar. Ele não tem essa margem aí. Já o ato discricionário, se o ato discricionário tiver uma ilegalidade, a administração anula. Então, olha lá, fez uma reversão a pedido, mas a pessoa já estava com 80 anos. Não pode reverter. Com mais de 70 anos não pode, tá? Aí fiz uma reversão a pedido. Tem uma ilegalidade nisso, daí pode ir lá e anular esse ato discricionário. Ou então, o ato discricionário pode ser revogado pela própria administração, né? Ah, concedia lá uma permissão para utilizar o estacionamento lá para estacionamento, mas era discricionário, mas eu posso revogar. Ah, agora não quero mais. Gente, ato vinculado sofre controle judicial, sim. Se tiver uma ilegalidade, sofre controle judicial, sim. Ato discricionário também sofre controle judicial, mas somente em relação à legalidade, não em relação ao mérito, porque o judiciário não analisa o mérito, apenas a legalidade. Queridos, finalizamos aqui, então, o nosso conteúdo de atos administrativos. Acredito que vocês tenham pegado aqui tudo essencial para vocês responderem as questões que venham na prova de vocês. Também olhem depois lá as questõezinhas, certo? E eu não vou aqui me despedir de vocês, porque vocês vão acompanhar aí a nossa revisão durante a semana, vocês vão acompanhar a nossa revisão turbo e vocês vão nos acompanhar lá na nossa rede social e a gente vai continuar mantendo contato e a gente vai estar contigo até o dia que tu tiver com a tua carteirinha na mão. Um grande beijo e até os nossos próximos encontros aí agora nas nossas revisões.